Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, meu sangue, verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, os textos da liturgia da palavra de hoje continuam uma reflexão dos dias anteriores, com destaque para o elemento da conversão. Comunhão e conversão são dois temas centrais no dia de hoje, para nos ajudar na nossa conversão. Temos a primeira leitura, o texto da conversão de Paulo. O Saulo, seu nome primeiro, era o perseguidor da igreja. Como vimos nos dias anteriores, era um ferrenho perseguidor dos cristãos. Inclusive, foi o cúmplice da morte, do martírio de Santo Estevão, um dos primeiros mártires. Ao ter contato com a luz verdadeira, que é Cristo, ele se sente cego. Não consegue enxergar nada. A luz de Cristo o faz tomar a consciência da sua cegueira. Sabemos que ele era formado em Jerusalém, na escola de Gamaliel, conhecia bem as Sagradas Escrituras, era convicto que o judaísmo seria a única religião verdadeira. Às portas do Damasco, ele cai do cavalo, uma luz o envolve. Eu diria, ele cai mais do seu orgulho, daquela certeza. Ele pergunta: quem és tu, Senhor? Porque a voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. Paulo, que perseguia os cristãos, pensava que ele fazia bem, considerando que os cristãos eram uma seita. No entanto, o próprio Jesus vai dizer: por que persegues a mim? Ele vai tomar consciência e depois, nas suas cartas, vai desenvolver este tema importante.
Os cristãos, como comunidade, como igreja, são o verdadeiro corpo místico de Cristo, onde Cristo é a cabeça. Perseguindo os cristãos, Paulo perseguia também o Cristo. Agora vai se tornar Paulo, missionário de Jesus Cristo. Depois da conversão, ou ainda da imposição das mãos de Ananias, Paulo recebe o batismo. Não comia há 3 dias, agora ele se alimenta, se sente reconfortado. E logo começa a ensinar nas sinagogas, afirmando que Jesus Cristo é verdadeiro Deus. Esse alimento de Paulo é o próprio Cristo. É o nosso alimento que nos revigora, que nos faz pessoas novas, porque Paulo se tornou pessoa nova. Apóstolo dos gentios. No Evangelho de hoje, Nosso Senhor vai continuar o tema do pão da vida. Lembramos que começou com a multiplicação dos pães. Depois, os que comeram queriam que Jesus fosse o seu rei. Ele se afasta, primeiro passa uma noite em oração, depois caminha sobre as águas, chegando até os discípulos assustados. E quando chegam ao outro lado, Jesus vai começar este discurso que termina de fato hoje na sinagoga de Cafarnaum. Eu sou o verdadeiro pão, o alimento que faz vencer a morte. Quem se dele alimentar terá a vida eterna, Cristo disse. O tempo pascal é o tempo em que, pela quaresma, somos novamente chamados à conversão. Convertei-vos. Mas chegamos à fonte da misericórdia, à fonte do amor. O mistério pascal de Cristo. Celebramos a Páscoa da ceia, a Páscoa da cruz, Páscoa da ressurreição. Vamos ouvir hoje no prefácio, tá? Do coração aberto de Cristo jorraram sangue e água, os sacramentos da igreja. Como a igreja, os padres da igreja vão ensinar depois. E de fato, nestes sacramentos é que renovamos a nossa fé. Portanto, cada ano necessitamos chegar à fonte. A fonte da vida eterna também. Queremos ainda, neste momento, lembrar do Papa Francisco. Creio que muitos o viram nestes dias, durante a sua audiência. O Papa não conseguia mais ficar de pé, se levantar, mostrando exatamente a sua dor, sua fraqueza, mas eu creio muito mais a dor do coração que deseja a paz ao mundo e, no entanto, ele mesmo é incompreendido pela mídia, por muitos comentaristas políticos, criticando a atitude do Papa. E o Papa simplesmente insiste que rezemos pela paz, e ele mesmo se oferece para ser um mediador neste conflito. O Papa não quer fechar as portas para ninguém. Mas ainda ele disse que todos somos culpados por esta guerra. Me parece que ontem apareceu o vídeo com o Papa na cadeira de rodas. Assim como São João Paulo II, nas suas últimas semanas, mostrava ao mundo o sofrimento humano.
Ele mesmo mostrava, tá, a sua fraqueza, mas não tinha medo de se apresentar assim para testemunhar que em Jesus nós recebemos a força, somos chamados a testemunhar Jesus Cristo no mundo de hoje, assim como fez depois o Paulo, apóstolo, este discurso eucarístico de Jesus, o Paulo vai nos transmitir depois na íntegra, especialmente da instituição da Eucaristia, na carta aos Coríntios. Queremos hoje, então, unidos ao Papa Francisco, pedir pela sua saúde e sua recuperação, mas muito mais queremos insistir pela paz na Ucrânia, pela paz no mundo.